O contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. A Igreja passa por ciclos de avivamento ao longo de sua história. Por isso que é o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. Na lição 9, classe de juvenis, chegando aqui para abençoar a tua vida, a você que nos assiste, que Deus te abençoe. Comente, fale para nós de que cidade, que estado você nos assiste, como que estão os trabalhos da IBD aí. Comente, como comentou Josneia Loubach, aqui Alisson Araújo, Samurai Moderno comentou aqui também, Manuele Duarte comentou, Nancy Oliveira, Pai do Senhor, excelente aula, Felipe Amorim comentou também, Wrong Play, Antônio Galiza de Bujaru, no Pará, Luciene Rocha de Oliveira também esteve comentando aqui nossa aula, Esther Mendes da Educação Cristã, falando para nós que lá na sua igreja eles estão estudando todos na mesma classe, a lição de adultos, a história, o livro de Jó, não é? Esteve comentando aqui os nossos vídeos, Diego Felipe, Ruth Tavares, Cantinho Criando Artes, e muita gente que comenta, Keila Sena, aqui também Clecivânia Maria, enfim, pessoas que têm comentado as nossas aulas, que Deus te abençoe, continue comentando, isso é importante, isso mostra para o YouTube a importância do nosso conteúdo, a relevância do nosso trabalho. Deixa aí o seu comentário, isso é muito bom, isso é muito importante para todos nós. Fale para a gente de onde você nos assiste, temos aulas aqui para adolescentes, juvenis e jovens. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor o nosso ministério, nossas viagens, ministrando a palavra de Deus ao redor do Brasil. Vem comigo, então, para esta aula 9, para a classe de juvenis. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. O texto em destaque está em Romanos 12, de 1 a 8. O fato de ter sido gloriosa e vitoriosa ao longo dos séculos, a história da igreja não ficou isenta de equívocos e contradições, mas nas noites mais sombrias, com o auxílio do Espírito Santo, o povo de Deus terá sempre as Sagradas Escrituras para iluminar o seu caminho. Uma igreja parecida com Jesus, inconformada com o mundo e vivendo uma contínua renovação espiritual. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que de tempos em tempos acontece um renovo espiritual, não é? Um novo avivamento no meio do povo, e ao longo da história isso aconteceu também. O contínuo avivamento molda o nosso caráter. Quando o caráter se degrada, há um texto no Antigo Testamento em que o salmista descreve uma postura adotada pelo crente que lhe traz autêntica felicidade. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Entretanto, analisando o versículo de maneira inversa, percebemos que a degradação do caráter humano pode se dar de modo paulatino. Primeiro andar, depois se deter, parar e se assentar na roda dos escarnecedores, não é? Então, começa de maneira assim meio que devagar, e quando vê que não, já está fazendo parte, já está convivendo, não é? Já está participando da roda dos escarnecedores. Temos que tomar muito cuidado, irmão. Hoje tudo é piada, hoje tudo vira deboche, tudo vira meme. Cuidado, irmão. Cuidado. É preciso ter cuidado, não é? O perigo que a igreja corre, historicamente, como instituição, a igreja iniciou sua caminhada no dia de Pentecostes, quando os crentes foram cheios do Espírito Santo e faziam a diferença por onde passavam. Eles eram verdadeiras cartas abertas. Você sabe que testemunha, a palavra testemunha em Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas. Esta palavra tem o mesmo significado da palavra mártir. Alguém que está disposto a defender o seu testemunho, a defender aquilo que acredita com a própria vida.
mártir, com a própria vida. É por isso que no tribunal jura dizer a verdade, nada além da verdade, nada mais que a verdade. Quando a testemunha vai testemunhar, dizer a verdade, custe o que custar. Tem que ser aliás, o testemunho de uma testemunha no tribunal, se não for verdadeira, é considerado, acho que perjúrio, me ajude aí os estudantes, é considerado perjúrio. Mentir num tribunal sob juramento é crime. E é esse mesmo significado que tem a palavra testemunha. Os servos de Cristo, a igreja de Cristo, nós somos chamados para testemunhar como carta aberta lida por todos os homens. Enxergar estes crentes, enxergar os crentes era enxergar o próprio Cristo. É por isso que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os discípulos de Cristo eram tão parecidos com ele que Judas teve que sinalizar, não é? Criar ali um código para que os soldados soubessem quem era Jesus entre os seus discípulos. Quando Judas dá o beijo, é o código, é a senha para dizer, olha, é esse aqui que vocês estão procurando, para vocês não levar a outro lugar dele, porque quem andava com Jesus era muito parecido com ele. Aliás, uma das traduções de cristãos são pequenos cristos. Com o passar do tempo, a igreja deixou de ser perseguida e passou a ter privilégios, institucionalizou-se radicalmente quando se tornou religião oficial do império. Nesse período foram feitas muitas concessões, escândalos de todas as partes brotavam da igreja, o que acarretou a sua aparente queda. Como que nós estamos enquanto igreja no Brasil? Nunca a igreja no Brasil teve tanto poder político e nunca tantos escândalos foram vistos entre nós. Só vou dizer isso. Nunca a igreja evangélica no Brasil teve tanto poder político, mas nunca se viu tantos escândalos entre nós. Está na lição. Quando o Espírito molda o nosso caráter, entretanto a promessa de Cristo paira sobre a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja é de Cristo. Ao longo da história vemos que o Espírito Santo sempre atuou de maneira a preservar a igreja de Cristo dos tempos tenebrosos. Por isso, os sucessivos movimentos de avivamento e reforma sempre estiveram presentes na história do povo de Deus. Os santos apóstolos tinham plena consciência dos perigos que a igreja corria, por isso gemiam como quem tem dores de parto ao clamar por ela. Eu acho lindo esse texto quando Paulo escreve aos Gálatas 4,19 e diz: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? E eu me pergunto, será que estamos prontos a sentir dores de parto por esta geração? Sentir dor de parto é gerar filhos espirituais. Acontece que é mais fácil, mais cômodo ser babá do que ser mãe. É mais fácil ninar, balançar, colocar chupetinha na boca, dar mamadeira, do que gerar, do que dar à luz. Mas é esse peso que Paulo coloca aqui em Gálatas 4,19. Quando ocorre o verdadeiro avivamento, Jesus Cristo passa outra vez a ter a honra na igreja, porque é importante que ele cresça e que o ser humano diminua. Eu acabei de gravar uma aula aqui para a classe de adolescentes. Quantas vezes a nossa programação exclui o principal convidado? É como uma festa de aniversário em que o aniversariante não é convidado. Não é uma festa surpresa. Não, é uma festa em que o aniversariante não é convidado. É uma cerimônia de casamento que os noivos não dão palpite em nada.
nem na roupa, nem na festa, nem na lua de mel, nem no terno, nem no vestido, nem no lugar, nem quem vai fazer o casamento, nada. Os noivos aparecem assim na hora do casamento, ó, veste isso aqui, veste isso aqui, vamos fazer o casamento de vocês. Que Deus nos guarde. Jesus deve ser o centro da nossa vida, da nossa fé, do nosso culto. Ah, meu Deus. O contínuo avivamento torna-nos inconformados com o mundo, pensando de maneira correta. Em Romanos 12, 1-8, nos deparamos com a preocupação apostólica em oferecer orientações práticas para a igreja. Ao longo da própria carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é possível perceber que para os cristãos há uma forma correta de pensar e refletir acerca de tudo que ensina as Escrituras Sagradas. Esta maneira correta de crer é chamada de ortodoxia, doutrina correta, mas a ortodoxia ela não pode ficar somente na teoria, ela tem que ser também uma ortopraxia, uma prática correta. Nós não somos chamados apenas a crer corretamente, mas a praticar corretamente a nossa fé. Esse é o desafio, pensar corretamente de acordo com a palavra de Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. E isso cada vez mais causará confronto com o mundo. Não tem como andar na contramão e não causar transtorno e não sofrer transtorno. Quem anda na contramão geralmente bate de frente. O problema é que a gente quer não se conformar com o mundo, mas também pagar de bonitinho, pagar de legalzinho. A dimensão prática da doutrina, no seu comentário bíblico do Novo Testamento, Matthew Henry, afirma que interpretaríamos mal a doutrina cristã se a considerarmos apenas um sistema de ideias ou um guia para a especulação. Ora, a verdadeira doutrina é prática e aponta para a reta ordenação da convivência. Foi nesse sentido que Jesus Cristo disse ao concluir o Sermão do Monte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um imprudente que edificou sua casa sobre a rocha. Não adianta no convívio com as pessoas afirmar a sua fé, dizer que é cristão. Aliás, isso não é preciso dizer que é preciso mostrar. Mateus 5,16, assim brilhem a vossa luz diante dos homens, assim como para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O verdadeiro avivamento nos capacita a praticar o que Jesus nos ensinou. Quando eu digo que no Brasil, nós ainda, nos últimos anos, não estamos vendo avivamento, é porque quando você olha para os índices, todo o avivamento ao longo da história produziu impacto social. Quando você olha para os índices no Brasil, pelo amor de Deus, índice de violência doméstica, índice de homicídio, de feminicídio, enfim, de corrupção, são absurdos. Inconformados com o mundo, conhecendo e praticando a doutrina de Cristo, é inevitável, então, esse confronto com o mundo. Não tem como. Não tem como. O sistema de ideias deste mundo é contra tudo o que Jesus disse e fez. Sua avalanche de pecados e corrupção tenta esmagar a igreja. Por isso, não se conformar com o mundo, não se deixar formatar por ele é o nosso desafio e meta. Para isso, o contínuo avivamento espiritual leva-nos a ter um sentimento de inconformidade com o mundo. Inconformidade com o mundo. Esses dias eu disse que, olha, a degradação é tão grande que num ambiente de uma degradação tão grande, a única opção é ser radical. Não há mais espaço para a gente fazer concessões. Não há. Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Acabou. Porta estreita e porta larga. A porta estreita é apertado o caminho e
poucos entram por ela. E a porta larga é espaçoso o caminho e muitos entram por ela. Porta estreita e porta larga, céu ou inferno, cristão ou mundano. Não há uma terceira via. O contínuo avivamento é um tempo de renovação, mas também de discernimento espiritual. Um tempo marcado por Deus. Um dos sinais que revela uma verdadeira e graciosa renovação espiritual, confirmando a autenticidade do avivamento, é o modo espiritual, sobrenatural e divino que a maravilhosa experiência revela. Não se trata de um evento agendado, planejado, nem manipulado emocionalmente por pessoas, mas a disposição sincera de esperar em Deus, orando com fervor e persistência, nos preparando para chegar o tempo de renovação e avivamento espiritual. Tudo o que podemos fazer é criar o ambiente. E quais são os ingredientes deste ambiente? Oração e palavra. E disposição em clamar, em buscar a Deus na confiança que vem dele, que no momento certo ele fará. É um tempo também de discernimento espiritual. O avivamento não é meramente místico, diz o pastor Claudionor de Andrade na sua obra Fundamentos Bíblicos de um autêntico avivamento. Não é meramente místico, é acima de tudo espiritual. Afirmar que é preciso cuidar do discernimento, pois muitos movimentos tidos como espirituais são desprovidos de sólidas bases bíblicas. Então, toda vez que eu escuto a palavra avivamento, eu procuro base bíblica. Cadê? Não teve. Foi 3 horas de louvor e 10 minutos de palavra. Então, não teve avivamento. O que teve foi manipulação das pessoas. Estejamos, pois, em alerta. O autor continua sua reflexão perguntando o que se quer dizer com dentes de ouro, cair no espírito, unção do riso, e os movimentos que tendem a colocar preço nas bênçãos do Senhor, como a famigerada teologia da prosperidade. Enfim, isso aqui nada tem a ver com avivamento. E o pastor então arremata: não vamos deixar que tais coisas nos tirem à força o verdadeiro avivamento. Portanto, discernindo o tempo e as coisas que venhamos desejar viver uma autêntica renovação espiritual. Deus quer isso para você e deseja o seu aperfeiçoamento até que chegue o dia perfeito. O desejo de Deus é avivar seu povo. O desejo de Deus é nos renovar espiritualmente. E sei que estou falando aqui a líderes, sei que estou aqui falando a professores, a pais. O nosso maior desejo é ver esta geração avivada, mas só tem um caminho. Não são luzes, não são artistas, não é o palco, não é fumaça. Bíblia e oração. Oração e Bíblia é o caminho para vivermos um genuíno avivamento. Um genuíno avivamento tem como base Bíblia e palavra, e ele provoca transformação de comportamento, fervor espiritual, temor a Deus, como estamos precisando de temor a Deus nos dias que estamos vivendo, e ele provoca também mudança, transformação social em larga escala. É só olhar a história de todos os avivamentos. Eu, particularmente, penso que, enquanto igreja brasileira, estamos precisando urgentemente de um avivamento. E você? Qual é a sua opinião? Fale para nós aqui nos comentários e que Deus te abençoe, abençoe tua casa, teus alunos, os teus negócios. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe.